Bom dia para todos. Vocês podem abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Amém. Ezequiel 37 diz assim: Eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Esse texto tem muito a ver com a forma como nós enxergamos, a forma como nós cremos, de acordo com o Evangelho, acerca da nossa vida espiritual. Porque de acordo com o Evangelho, nós somos esses ossos secos. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós não tínhamos poder para sequer clamar a Deus. Nós não tínhamos poder para buscar a Deus, porque Paulo cita o texto lá em Romanos, dizendo que todos se extraviaram, todos saíram, desviaram-se do caminho, e ninguém busca a Deus, porque os homens estão mortos espiritualmente. Quando o homem está morto espiritualmente, ele pode buscar com os seus atos, com o seu comportamento, com o seu externo, mas o seu coração não busca Deus de verdade. As suas intenções não são realmente verdadeiras, não desejam realmente a Deus, porque eles não têm vida espiritual. E aqui esse texto fala para o Filho do homem: profetiza sobre esses ossos e eles viverão. E é exatamente isso que Jesus fez. Jesus é esse Filho do homem que profetizou na cruz. Ele declarou a maior profecia de todos, e ele fez reviver esse coração que estava morto, esse espírito nosso que estava morto. E nós somos nascidos de Deus, nós somos nascidos de novo, e não podemos nos esquecer disso, que quem nos aviva, quem nos reaviva, quem nos dá a vida é o Espírito de Deus. Não somos nós mesmos, nós não temos poder,
Nós temos que nos lembrar que é Deus quem nos aviva. Nós temos que nos dobrar e buscar a Deus, porque Deus pergunta para esse profeta aqui, ele faz a seguinte pergunta: poderão estes ossos secos voltar a viver? E a resposta do profeta é: tu sabes, Deus. Assim, nessa manhã, nós vamos dizer o mesmo para Deus, com o coração contrito, com o coração cheio de esperança, de expectativa, mas em humildade, em submissão, sabendo que só Deus pode nos dar a vida, só Deus pode avivar esse coração de pedra que nós temos. E nós vamos clamar, nós vamos dizer a Deus: tu sabes, mas o que nós queremos é viver, o que nós queremos é continuar vivos, o que nós queremos é que o nosso espírito esteja no comando, que nós tenhamos cada vez mais a presença de Deus, e não as obras da carne, mas é no poder de Deus, é na graça de Deus que nós podemos acessar isso, amém? Então a igreja pode ficar de pé nesse momento, vamos fazer uma oração, para então passarmos para o louvor. Senhor Deus, eu te peço agora, meu Pai, que avive o nosso coração, Senhor. Hoje nós estamos aqui para profetizar sobre a nossa vida espiritual, e assim como nesse texto, meu Pai, assim como nesse cenário que o Senhor mostrou para o profeta, Deus, que os ossos secos podem reviver, os ossos secos podem ter vida novamente. Meu Pai, nós profetizamos agora, nós buscamos agora a Sua palavra que diz que há vida em nós, e nós queremos essa vida, Senhor. Nós queremos que o culto de hoje seja um culto cheio de vida, meu Pai, que o nosso espírito esteja conectado com o Senhor, que a nossa mente esteja conectada com o Senhor, que o nosso coração esteja transbordando, meu Pai, em amor, em busca, em presença, Deus, em intimidade, em comunhão, em verdade, Deus, porque nós não estamos apenas fisicamente aqui, meu Pai, como mortos espirituais, mas nós estamos vivos espiritualmente, porque o Senhor nos deu a vida, Deus, porque o Senhor nos avivou, e nós estamos cheios dessa graça, nós estamos cheios dessa esperança, cheios dessa expectativa, Deus. Estamos aqui para profetizar, estamos aqui para te buscar, estamos aqui, meu Pai, para depender totalmente de Ti e nos submeter à Tua voz, a voz do Filho do Homem que diz, meu Pai, haja vida em nós. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos com o Ministério de Louvor um pouco menor, e também não vamos ter o Data Show, mas eu creio que nós vamos poder louvar com simplicidade, com intimidade, amém? Essa música que eu vou cantar agora, tem uma parte que fala assim: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. É isso que Deus faz por nós. É isso que a graça faz por nós, porque por nós mesmos, muitas vezes na caminhada a gente nós desistiríamos. Nós, por causa das coisas que nos acontecem, nós perderíamos o sentido das coisas, mas Deus insiste, Deus nos mostra, Deus, é como diz Salmos, que o amor de Deus nos persegue, a bondade de Deus nos persegue, e o Senhor está com a sua bondade sobre nós, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Jesus, quero sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com seu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me.
coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com o seu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar,
de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Ore agora. Fale com Deus agora. Vamos ter o nosso momento com Deus. Pai, nós te adoramos, meu Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, a sua voz doce, que fala, meu Pai, ao nosso coração, e faz com que nós nos lembremos, meu Pai, do sentido, do porquê de estarmos aqui, Senhor. A sua voz é doce, Deus, a sua voz é incomparável. Por isso nós te adoramos, nós te buscamos, meu Pai. Nós queremos a sua vontade em nossa vida, meu Pai. Nós queremos ser cheios de ti, nós queremos estar em sua presença, naquele lugar, Deus, que só o Senhor pode nos propiciar, Deus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde seus medos. Há um lugar que quando se pede é que se ganha. Esse lugar é no Senhor.
lugar é no Senhor. Esse 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 lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços
braços é o meu descanso. Em teus 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 braços é o meu descanso. E cai em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, nós te louvamos, Pai. Nos ensina a descansar em Ti, Deus. Nos ensina a descansar nesse amor que nos envolve, que nos protege, Deus. Aleluia, Pai. Podem se assentar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, está escrito assim, capítulo 21, versículo 1, está escrito: Jesus viu algumas pessoas ricas colocando dinheiro como oferta na caixa de contribuições do templo, e viu também uma viúva bastante pobre colocando lá 2 moedas de pouco valor. Então disse: digo a verdade a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos, pois todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas dando do dinheiro que tinham sobrado. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Esse texto nos mostra, nos lembra, uma coisa que
deveria ser óbvia para aquelas pessoas também, mesmo naquela época, e que nós não podemos nos enganar e muito menos enganar Deus, porque Jesus conhece o nosso coração. Mas eu não quero me atentar aqui sobre o dar o tudo, sobre dar um valor específico, dar grandes coisas ou poucas coisas, mas é que somente Deus conhece o nosso coração. Somente Deus sabe o que se passa no coração de cada um que está aqui nessa manhã, e somente Deus sabe o quanto nós estamos nos doando em cada momento, o que nós temos no nosso íntimo, a energia que nós gastamos, as lutas que nós vivemos, só Deus sabe o que cada um passa aqui. E da mesma forma, o coração grato, o coração que olha para Deus e vê nele a esperança, vê nele o sustento, e que reconhece que Deus é o dono de tudo, ele demonstra essa gratidão com atos singelos, com atos grandes, mas principalmente sempre com sinceridade, com verdade diante de Deus, diante daquele que conhece a nossa alma, conhece o nosso coração. Nesse momento de oferta, de dízimo, nós podemos ser gratos a Deus, nós podemos demonstrar a nossa gratidão a Deus, e nem sempre nós vamos estar com o coração cheio de gratidão, nem sempre nós vamos estar com o coração concentrado nas riquezas que Deus tem nos concedido, nem sempre nós vamos estar transbordando de alegria, mas nós continuamos fazendo esse momento de oferta, de dízimo, tanto para contribuir com esse lugar, senão ele deixaria de existir, e também como um ato de reconhecimento, e esse reconhecimento tem que ser feito pelo nosso íntimo, pelo nosso interior, amém? Cantar aqui, enquanto os diáconos vão passar recolhendo as ofertas. Vamos orar primeiro. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelos teus filhos que estão aqui saudáveis, estão aqui, meu Pai, fortes, estão aqui, Senhor. Vieram, meu Pai, porque o Senhor os atraiu, porque o Senhor nos atrai, meu Pai, todos os dias, porque o Senhor continua falando conosco, Deus. Recebe a oferta singela dos teus servos, recebe o louvor, meu Pai, que sai dos nossos lábios, meu Pai, porque nós fazemos isso, meu Pai, de verdade, em coração, meu Pai, em espírito, meu Pai, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor é a razão do nosso viver, a razão da nossa vida. Nós consagramos tudo, meu Pai, tudo para Ti, a nossa vida, o nosso dinheiro, meu Pai, essas ofertas, os dízimos, Senhor, nós consagramos para Ti, nós reconhecemos que o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso sustento, em nome de Jesus, amém. Em Teus braços é o meu descanso, 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 em Teus braços é o meu descanso. Amém. Glória a Deus. Vocês podem abrir a Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2.
capítulo 2 de Efésios, diz assim: Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus. Nós te pedimos agora, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Deus. É só a sua voz, somente a sua voz é que pode abrir o nosso coração para ouvir essa palavra que está escrita aqui, meu Pai, que foi escrita há mais de 2000 anos, Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, meu Pai, e nós nos submetemos a essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, meu pai falou aqui sobre um filme chamado A Espera de um Milagre. Não sei se todos aqui já assistiram, se todos aqui se lembram, mas eu estava assistindo há uns dias atrás também esse mesmo filme, e meu pai citou que o protagonista, a personagem principal desse filme era um homem que realizava milagres. E a história do filme é muito simples, mas muito tocante também. Eu acho que é difícil você assistir esse filme e não chorar. É um homem que foi condenado injustamente por causa da sua fisionomia e por ter sido encontrado na cena do crime. Era um sujeito no filme, mais de 2 metros de altura, forte. Também, na época, tinha o racismo, que já condenava antes de saber qualquer pessoa que não era caucasiana como aqueles homens. E é muito triste ver aquele homem inocente sendo condenado injustamente. Só que quando ele vai para a prisão, quando ele vai para a cadeia, os guardas começam a perceber que tem algo diferente nele. Eles começam a perceber que no comportamento desse homem, na fala desse homem, no jeito dele falar, nas suas colocações e no seu modo de agir, é muito diferente do que eles estavam acostumados, de homens que realmente tinham cometido algum crime. Eles perceberam, na verdade, que era impossível que aquele sujeito tivesse realmente cometido aqueles crimes. Pela convivência com ele, eles viram que havia uma inocência, uma pureza naquele homem que eles não encontraram em lugar nenhum. E não somente isso, ele realizava milagres, ele curava, ele tocava nas pessoas e tirava as doenças das pessoas, pelo toque. Mas o mais interessante nesse filme é que tanto no filme, para os guardas da prisão, o que mais impressionou não foram os milagres que ele realizou, os milagres que eles nunca tinham visto, que eles achavam que eram impossíveis, mas o que mais os impressionou, o que mais os tocou era a forma desse homem ser, o caráter desse sujeito, a inocência, a pureza desse sujeito, a pureza desse homem. E é tocante, principalmente porque ele vai ser condenado à morte, principalmente porque eles começam a ver que aquele é o homem mais puro que eles já viram em toda a vida deles, e ele vai ser condenado injustamente à pena de morte.
E quando eu estava assistindo esse filme, com os olhos lacrimejados, vendo aquelas cenas maravilhosas, eu comecei a lembrar de Jesus. Não tem como a gente assistir a um filme desse, a um cenário desse, a uma imagem dessas, e não lembrar de Jesus, porque é muito parecido com o modo como o Evangelho descreve Jesus. Um homem que realizava milagres também, mas que acima de tudo, o que mais impressionava era o seu modo de ser, era a sua compaixão, era o modo que ele olhava para as pessoas. Jesus não tinha como principal objetivo realizar milagres, mas a Bíblia diz que Jesus se compadecia da multidão. Jesus era cheio de uma compaixão e ele olhava para o sofrimento daquele povo e por isso ele os atendia, porque Jesus era rico em compaixão e misericórdia, ele era o amor encarnado. E nós vamos profetizar hoje, o tema é vida espiritual. Nós vamos falar de vida espiritual nessa manhã, e é o último domingo do ano. Hoje não estamos aqui com a frase, o ano do favor maior, mas nós temos falado de graça o tempo todo, todos os cultos, o ano inteiro nós falamos de graça, e não poderia ser diferente quando nós vamos falar de vida espiritual. O problema é que quando nós falamos de vida espiritual, é confuso, não é um conceito, não é uma palavra que nós entendemos completamente, até onde vai, o que é o espírito, o que é a alma, como essas duas coisas se diferenciam, até onde vai a mente, até onde vão os nossos pensamentos, e quando começa a voz de Deus, quando começa o mundo espiritual. Nós não sabemos tão bem, e a Bíblia tampouco é um livro que descreve isso de forma exaustiva, de forma dogmática. Não existe uma doutrina tão clara acerca do que é o Espírito, mas nós sabemos muito bem, muito claramente pela Bíblia, que o Espírito existe, que o mundo espiritual existe, e no nosso modo de ver, no nosso entendimento humano, na nossa capacidade, no nosso esforço de tentar compreender as coisas espirituais, nós pensamos, é claro, em primeiro lugar, em anjos, em curas, em milagres, na guerra no mundo espiritual que nós sabemos que existe, demônios atuando, as potestades do ar. E a primeira coisa que nos vem à mente, principalmente se nós formos de uma origem pentecostal, são essas coisas realmente sobrenaturais que nós nos impressionamos com elas. Profecias, falar em línguas, visões. Imagine poder ver o anjo. Todos nós queremos isso, desejamos isso, as experiências com Deus, experiências que nós não podemos explicar, nós sentimos uma presença que não sabemos de onde vem. Só que por muito tempo, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, nas igrejas em geral, nessa busca pelas experiências com Deus, pelo sobrenatural, pela vida espiritual, nós acabamos tendo algumas dessas experiências, mas algo no nosso interior parece que não se modificou. Não exatamente nós, mas muitas igrejas, essas manifestações acontecem, até mesmo milagres acontecem, mas nós ouvimos de escândalos. Nós ouvimos falar de homens cujo caráter não foi moldado por Deus. Nós ouvimos falar de pessoas que não parecem nem um pouco com o comportamento doce, misericordioso de Deus, de Jesus, quando estava na terra. E aí nós podemos e devemos suspeitar que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no modo como as pessoas em geral valorizam certas manifestações que são necessárias, que são de Deus, que são consequência de uma vida espiritual, mas se esqueceram dos fundamentos, da base, do que realmente significa ser um homem espiritual, ter uma vida espiritual, ser uma nova criatura. É por isso que Jesus, lá em Mateus 25, diz no versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória,
e todos os anjos com ele. Acho que todos aqui se lembram desse texto, conhecem. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes e as ovelhas. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitastes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando é que te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, fui estrangeiro, e não me acolhestes, estive nu, e não me vestistes, enfermo e preso, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, estrangeiro ou nu, enfermo ou preso, e não te servimos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo, mas os justos para a vida eterna. E Jesus diz também em outro momento que muitos profetizarão em seu nome, realizarão milagres em seu nome, mas quando chegarem diante do rei, naquele último momento, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês não me conhecem. Porque quando nós lemos o Evangelho com clareza, nós vamos perceber que a principal consequência de ter uma vida espiritual, de ser nascido de novo, não é necessariamente realizar milagres, não é necessariamente ter manifestações extrasensoriais, manifestações que nos impressionam, mas são esses gestos, esse amor que transborda no nosso coração, que transborda no nosso espírito, e nós nos tornamos a imagem de Cristo. E é uma consequência de uma vida espiritual. É uma consequência de ser reavivado por esse Espírito. É uma consequência que deve realmente fazer parte da vida do cristão. Agora, nós sabemos que a consequência de ter uma vida espiritual são justamente o fruto do Espírito. Porque quando nós estávamos na carne, o texto aqui em Efésios diz, que nós andávamos segundo a mentalidade do mundo, fazendo as obras da carne, cumprindo os desejos da carne. Estávamos mortos em nossos delitos, mas quando nós fomos vivificados, quando nós fomos cheios do Espírito, o que acontece como consequência é que nós frutificamos. E o fruto do Espírito, lá em Gálatas, no capítulo 5, 19, está escrito, do 19 ao 23, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito gera isso em nós, gera amor em nós.
E nós somos novas criaturas, nós aqui conhecemos a graça de Deus, nós somos homens espirituais. E nós somos homens espirituais, como nós lemos aqui em Efésios 2, pela graça, não pelo nosso esforço. Nós nos tornamos nova criatura pela graça, não pelo nosso esforço. Mas nós estamos aqui para profetizar sobre a nossa vida espiritual, e sabemos que a consequência de uma vida espiritual é ter esse fruto, o fruto do amor. Como nós podemos não ser homens carnais, uma vez que já nascemos de novo? Como nós podemos então nos tornar como Cristo é, nos tornar a semelhança de Cristo? Como nós podemos nos avivar, como nós podemos fazer com que a nossa vida espiritual realmente exista e transborde, que nós comecemos a atuar cada vez mais pelo Espírito e não pela carne? O que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer? E a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã, sobre o que nós devemos fazer para sermos homens e mulheres espirituais, o primeiro de tudo é nos lembrar que a nossa vida espiritual é totalmente dependente e ligada, interligada a Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Ele começa esse capítulo dizendo que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Essa morte aqui não é uma morte como se fosse depois da morte ser condenado à morte, por isso nós estávamos mortos. Não, nós realmente estávamos mortos espiritualmente. Não a nossa carne, não o nosso corpo, mas nós não tínhamos vida espiritual. E como eu disse, como eu li aquele texto no início do culto, se nós não tínhamos vida espiritual, nós não podíamos ter os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, nós não podíamos ter sequer arrependimento verdadeiro. Mas uma vez Deus nos encontrou, uma vez o Filho do Homem profetizou sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração: você vai viver, você vai ter vida em você mesmo. Nós vamos ser cheios de vida, porque Deus nos encheu dessa vida. Só que, se nós nos esquecemos desse fato, se nós nos esquecemos que a vida vem da voz de Deus, da boca de Deus, da palavra de Deus, e que o avivamento verdadeiro só pode vir de Deus, e que nós, por mais que nos esforcemos, por mais que oremos, por mais que façamos campanhas e mais campanhas, nós não temos poder para nos avivar, nós não temos poder para avivar aquelas pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem essa vida. É somente pela graça de Deus. Mas vem uma palavra nessa manhã, vem essa palavra que nos faz lembrar de onde vem a vida. E essa mesma palavra diz nessa manhã: profetiza ao Filho do Homem. Nós também, nós somos filhos do homem, e nós vamos profetizar nessa manhã, como está escrito em Ezequiel 37, como eu li no texto. Eu quero ler novamente, Ezequiel capítulo 37. Nós éramos esses ossos secos, nós éramos esse vale de ossos secos, nós não tínhamos vida em nós mesmos. E hoje, nessa manhã, como nós vamos nos lembrar de onde veio a nossa vida, nós vamos nos lembrar dessa palavra e declarar, assim como esse profeta, como Deus falou aqui para Ezequiel e também realizou através de Jesus, nós vamos profetizar nessa manhã. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Esse Tu o sabes não é um Tu o sabes indiferente, não é um Tu o sabes como diz: eu não quero saber. É um Tu o sabes contrito, porque nós que temos as primícias do Espírito Santo, nós que temos o Espírito Santo clamando dentro de nós, nós olhamos e nós viemos aqui essa manhã, nós vamos até a presença de Deus com esse mesmo Espírito, com esse mesmo coração contrito, sabendo que muitas vezes na nossa vida nós não temos essa mesma vida,
essa vida espiritual. Em muitos momentos na nossa caminhada parece que nós nos secamos, parece que o nosso coração se seca. Em muitos momentos, por mais que nós estejamos firmes em fé, as nossas emoções estão congeladas, estão frias, nós não sentimos nada, nós não temos sequer compaixão mais pelos nossos semelhantes, pelos de fora, nada faz com que o nosso coração seja realmente quebrantado. E esses momentos são momentos de dificuldade na caminhada cristã. Nós não queremos ser pessoas frias, nós não queremos ser uma igreja, uma comunidade fria, uma comunidade que não busca, que não sente a presença de Deus ou que é indiferente. Mas o Espírito Santo, o Espírito em nós, que se comunica com o Espírito de Deus, que clama, Paizinho querido, está clamando nessa manhã, está em humildade, prostrado, se submetendo a Deus, mas dizendo: Senhor, Tu sabes, assim como aquelas pessoas que iam até Jesus, buscando por milagres, e diziam: se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Assim nós estamos nessa manhã, assim somos nós não temos poder, nós não conseguimos causar a vida em nós, mas nós nos prostramos diante de Deus e dizemos: Senhor, Tu sabes, com expectativa, não com apatia, com expectativa, não com indiferença. Então a primeira coisa que nós devemos nos lembrar quando nós falamos de vida espiritual, sobre o que fazer para termos vida espiritual, é saber que a fonte da vida espiritual é Jesus. A fonte da vida espiritual é Deus, é a voz de Deus, e que sem a voz de Deus, sem a vontade de Deus, esses ossos não viverão, esses ossos secos não terão vida, esse coração duro não se quebrantará. Por isso nós nos submetemos com temor diante de Deus, porque nós tememos esse estado caído, nós tememos o coração frio, nós tememos o nosso olhar carnal para a vida. Nós sabemos as consequências de viver uma vida na carne, nós sabemos a consequência de não termos vida no nosso olhar, de não termos o amor de Deus no nosso coração, a compaixão que Cristo teve. Nós, por causa de agir pela carne, fazemos muitas coisas que trazem tristeza para nós, tristeza para os nossos amigos, para os nossos familiares. E nós queremos ser não agentes de tristeza, não agentes de escândalo, mas agentes de vida, canal de Deus na terra, para profetizar. E o maior milagre que nós podemos realizar nessa terra, que nós devemos buscar com todas as nossas forças, não são, em primeiro lugar, aquelas experiências que impressionam os nossos sentidos, que impressionam a nossa sabedoria, o nosso entendimento. Essas manifestações miraculosas são boas, são uma consequência real que vai acontecer no nosso meio, mas em primeiro lugar nós devemos buscar o milagre do amor de Deus em nosso coração. Como eu já disse aqui várias vezes, o espetáculo do amor que existe em nós, que transborda em nós. Nós estamos em uma época, desde o começo do ano, quando vieram as notícias do Covid, as notícias do coronavírus, e as igrejas fecharam, e as pessoas entraram em especulações, em temor, as pessoas começaram a falar também de política em relação a isso, porque existe muita política em relação a tudo isso, e nós muitas vezes não sabemos sequer o que é a verdade. Mas uma coisa não aconteceu com a igreja nesse período, e eu não digo com essa igreja, eu digo com todas as igrejas, com a igreja de Deus na terra. Uma coisa que nós não vimos ainda, nesse período de tristeza na terra, nesse período de doenças, de morte, de luto, nós não vimos a igreja ser avivada por um coração contrito, que busca Deus, que busca de verdade a presença de Deus, em clamor por essa nação, em clamor por esse mundo. E nós podemos nos forçar a isso, nós podemos buscar a Deus em oração, nós devemos buscar a Deus em oração, mas acima de tudo eu quero que nós nos prostremos diante de Deus nessa manhã,
nos prostremos diante de Deus pedindo para que Ele avive a sua igreja, porque em muitos lugares esse avivamento não está acontecendo, esse avivamento não é real, essa vida espiritual é uma vida que não tem frutos, que as obras para as quais nós fomos preparados não estão sendo realizadas. Eu disse aqui sobre escândalos, eu falei sobre pessoas que parecem ter uma vida com Deus, mas vivem como filhos do diabo. Tem uma música, inclusive, que fala desse assunto, que é ela diz mais ou menos assim, eu vou recitar, porque ela realmente toca meu coração, é: o que posso ver se não um vale de ossos secos? E aí em outro momento dessa música ele diz assim: nossa vergonha está exposta debaixo do sol, há muito tempo se foi a alegria, não há palavra, não há espírito. E eu falo isso com os olhos lacrimejados, eu me emociono com essa canção, porque esse é exatamente o cenário da igreja, da igreja cristã no mundo, no Brasil. Nós somos motivos de piada, e não de forma injusta. Os evangélicos são motivos de piada, não de forma injusta, porque eles plantaram, eles semearam isso, porque existe uma frieza, porque existe uma tentativa de criar um fogo, uma vida espiritual, mas que não é real, que não tem poder, que não é efetiva. Homens sem caráter, mulheres sem caráter, corações frios, corações odiosos, corações que não se compadecem, que não têm misericórdia de verdade. E essa não é a vida espiritual que nós estamos buscando. Mas não são só os lá de fora, nós não podemos ser hipócritas, nós também somos assim. Em muitos momentos da nossa vida, o nosso coração é de pedra, o nosso coração é de gelo. Nós não choramos com os que choram, nós não sofremos com os que estão sofrendo, nós estamos muitas vezes ocupados conosco, com a nossa própria vida. E muitas vezes porque nós não encontramos o caminho de volta, porque nós não encontramos essa vida, porque nós não sentimos esse fogo, esse Espírito de Deus que nos leva a chorar, a pedir para que Deus volte, a desejar a volta de Jesus, porque esse mundo está mal. Uma das cenas também que acontece no filme que eu falei, A Espera de um Milagre, é que esse sujeito é tão puro, que ele sente a impureza das pessoas que estão ao seu redor, dos outros detentos que lá estão, dos presos, e ele começa a chorar, ele sente dores no corpo, ele sente a impureza desses homens, e percebe esse mal, e inclusive chega ao ponto de desejar a morte. Ele nem sequer quer contestar a pena de morte, porque ele já está cansado da maldade desse mundo, da maldade dos homens. E será que nós somos assim? Será que nós sentimos dessa forma também? Eu não quero apelar para um sentimentalismo, talvez nós não vamos sentir isso aqui hoje, mas será que ao longo da nossa caminhada nós estamos sentindo esse mesmo sofrimento? Nós estamos sofrendo com o mal do mundo, de verdade? Nós estamos sendo comovidos ao ponto de levantar a nossa voz em intercessão pela igreja, intercessão pelas pessoas, porque nós não sabemos como lidar, porque nós não aguentamos esse mal? Se o nosso coração é cheio do amor de Deus, se o nosso coração transborda nessa compaixão, nessa misericórdia, esse vai ser um efeito. Esse vai ser um efeito, como está escrito lá em Romanos 8 também, que a natureza geme, o universo inteiro geme, aguardando ansiosamente pela hora da vinda de Cristo, pela redenção. E não só a natureza, mas aqueles que têm as primícias do Espírito choram e gemem, aguardando a volta de Jesus. O que eu estou dizendo é que, se nós vamos falar de vida espiritual, se nós vamos falar de um avivamento, se nós vamos profetizar sobre a vida espiritual, sobre a nossa vida espiritual, nós precisamos ter em mente o quão difícil, o quão sério está o cenário da vida espiritual das instituições religiosas, e nós não queremos seguir esse mesmo caminho. E para que nós
tenhamos vida em nós mesmos, para que nós sejamos cheios desse espírito de amor. Esse espírito de amor, nós precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos ouvir essa voz que fala dentro de nós, essa voz que clama dentro de nós, que sofre, porque nós temos as primícias do Espírito, nós temos o Espírito clamando dentro de nós, Abba, Pai. E nós podemos, nessa manhã, começar a exercitar isso, a exercitar essa submissão, esse clamor, essa sensação, uma sensação de que a vida é séria, a vida tem valor. Uma das coisas que acontece quando nós estamos no pecado, quando nós estamos na carne, quando nós estamos fazendo coisas que não são espirituais, é justamente que a vida perde a sua seriedade, a vida perde o seu valor. Tudo fica banal, tudo vira motivo de risada, tudo é piada, tudo é engraçado. Mas a vida espiritual, a vida de Deus faz com que nós tenhamos um respeito pela nossa própria existência, pelo nosso tempo aqui na terra, e nós começamos a olhar para a vida com esse respeito, e começamos a perceber que nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo porque o mundo jaz no maligno, a nossa carne opera, a nossa carne ainda existe, e nós não queremos viver uma vida sem sentido. Mas nós dependemos completamente da misericórdia de Deus, nós dependemos completamente da graça de Deus, porque se Deus não olhar para a igreja e não falar, você vai viver, haverá vida, nós não vamos achar essa vida, nós não vamos achar a presença de Deus. É um texto sério, é um assunto sério que eu trouxe aqui nessa manhã. E é um assunto que eu quero que vocês levem para o ano de 2021. É só um momento de reflexão. É só um momento que nós estamos tendo agora para refletir sobre isso, para refletir sobre a nossa vida espiritual, sobre a palavra de Deus que traz vida. Mas deve haver um clamor, deve haver um temor no nosso coração, para que nós não nos tornemos frios, para que nós não nos tornemos carnais. Só que ao mesmo tempo não é pelas obras, como o texto que eu li diz, mas é pela vida que o Espírito de Deus gera em nós. Por isso, se há essa vida em nós, se há esse clamor em nós, eu quero te encorajar a se ajoelhar diante de Cristo, se ajoelhar diante de Deus, e pedir por esse avivamento. Porque esse avivamento não aconteceu. Esse avivamento não aconteceu no mundo ainda. Mas esse avivamento vai acontecer. E não vai acontecer por causa do nosso muito falar, mas vai acontecer por causa da vontade de Deus, por causa da atuação do Espírito Santo na terra. O texto que eu li diz: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. É por essa mesma graça que nós vamos ser avivados, é por essa mesma graça que nós vamos ser cheios dessa bondade de Deus, desse olhar doce, desse olhar de bondade que vai nos tomar. É pela graça de Deus. Por isso, nós devemos ser sinceros quando nós olhamos para o nosso coração, para a nossa mente, para o modo como nós ocupamos o nosso tempo, ou para algumas fraquezas que nós ainda temos. E se nós ainda não estamos frutificando como nós queríamos, nós devemos ser sinceros e principalmente olhar para Deus com expectativa. Esse mesmo Deus aqui que está dizendo que porque é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Como igreja nós devemos olhar para Deus com expectativa, com temor, por causa da sua riqueza de misericórdia, Ele vai nos encher.
mas enquanto Ele não nos encher, enquanto não transbordar, enquanto não haver esse avivamento que nós estamos buscando, nós devemos ser sinceros, nós devemos clamar, nós devemos buscar, nós devemos levantar a nossa voz em intercessão, intercessão pelas nossas vidas, intercessão pelo mundo. O texto vai dizer aqui que é pela graça que nós somos salvos, é o nosso texto que nós sempre lemos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras não vão acontecer se nós não formos cheios do Espírito. Eu não quero constranger ninguém com essa palavra, eu não quero nem constranger a mim mesmo, eu só quero dizer que se existe vida em nós, se existe expectativa, se existe sede em nós, e eu creio que existe, eu creio que existe em vocês também, existe em mim, existe uma esperança de que algo mais aconteça, existe uma esperança de que haja um clamor, de que haja uma presença maior, de que haja uma vida mais viva, uma vida na presença de Deus, uma esperança de que nós tenhamos cada vez mais experiências e não seja somente uma coisa intelectual, uma sabedoria, ou uma lembrança de uma presença que nós vivemos. Se existe essa expectativa, essa sede em nós, nós devemos levar isso a sério, nós devemos nos ajoelhar diante de Deus, e às vezes não fisicamente, não necessariamente ajoelhar os nossos joelhos materiais, físicos, mas ajoelhar o nosso espírito nos momentos em que nós estamos andando no nosso dia a dia, a nossa consciência clamando: Deus, Senhor, Abba, Pai, toma a minha vida, Deus, toma o meu coração, enche a minha vida, Senhor. Quando o salmista diz assim que ele eleva os olhos para o monte de onde vem o socorro, de onde virá o meu socorro, e ele declara: o meu socorro vem do Senhor. Essa expectativa, eu não sei se o mundo às vezes tira essa expectativa de nós. Nós nos contentamos com certas coisas, mas se você olhar para dentro de você nessa manhã, se você olhar para dentro do seu coração, do seu espírito, existe esse mesmo olhar, como o olhar de uma criança olhando para o seu pai, como o olhar de uma criança olhando para o céu, para o monte. Imagine essa cena que o salmista descreve: os meus olhos estão para os montes, de onde virá o meu socorro? Nós não temos poder para alcançar esse socorro sobrenatural, esse socorro da presença de Deus, esse socorro da graça, mas os nossos olhos devem estar ansiosos por essa manifestação, ansiosos pela vinda de Jesus, ansiosos pela presença de Deus, ansiosos pelo socorro. E se nós não podemos fazer nada com os nossos atos, se nós não podemos fazer nada com as nossas obras, se nós não podemos trazer o poder de Deus com o nosso esforço, uma coisa nós podemos fazer, e é continuar olhando, esperando em Deus com expectativa, não olhando para as coisas desse mundo, não olhando para as coisas que o mundo nos oferece, mas sedentos, com sede. Quando Jesus manda os discípulos irem para o Pentecostes, Ele fala para eles esperarem em Jerusalém. E na medida em que eles esperam em Deus, na medida em que eles obedecem essa vontade, essa ordem, e ficam apenas esperando em Deus, o Espírito de Deus é derramado sobre os corações daqueles homens, e assim também as manifestações acontecem, os dons de línguas, profecias, curas. Então a minha mensagem nessa manhã é uma reflexão para que nós tenhamos esse mesmo coração
e para que o avivamento de Deus aconteça no ano de 2021, como confirmação da graça, como confirmação dessa palavra que nós temos lido. Eu quero fazer um clamor nessa manhã, porque nós temos pregado que a vida vem pela graça, que a vida vem pela vontade de Deus, e nós queremos ver no ano de 2021, essa vida, essas experiências realmente acontecendo na nossa igreja, realmente acontecendo em nós. Se o que nós temos dito, se o que nós estamos falando aqui é verdade, nós vamos ser cheios dessa vida, que vai transbordar em caráter, vai transbordar num coração bondoso, num coração parecido com o de Jesus. E que o ano de 2021 seja um ano cheio, não uma experiência mediana, não uma experiência morna, mas uma experiência cheia de vida, que nós conheçamos algo de Deus, que nós nunca experimentamos, que nós experimentemos em 2021 e daqui para frente muito mais da presença de Deus, porque nós não vamos nos saciar, nós não vamos nos contentar com o pouco, com a morte, nós não vamos nos contentar com a nossa própria sabedoria, mas nós vamos clamar a Deus. Nós vamos clamar a Deus, Tu o sabes, Deus, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode avivar essa igreja, o Senhor pode avivar os nossos corações. Nós já estamos avivados pela graça, mas nós queremos transbordar em graça. Vocês podem se colocar de pé, se vocês quiserem. Vamos orar agora, nesse mesmo espírito que clamava, Pai, Paizinho querido, Senhor, nós te amamos, Deus, e nós te amamos como diz João, porque o Senhor nos amou primeiro, Deus, porque o Senhor nos ensinou o que é amar, Deus, sem o seu ensinamento nós nem saberíamos o que é amar, Deus, sem a sua presença nós não saberíamos o que é o amor, Deus. Senhor, nós somos homens e mulheres fracos, dependentes de Ti, Deus. E nós conhecemos muito da nossa própria obra, nós conhecemos muito das nossas fraquezas. Mas agora, meu Pai, nós queremos clamar e cada vez mais, para que nós possamos conhecer não as nossas obras, meu Pai. Não, meu Pai, tudo aquilo que nós já vivemos e já sabemos sobre nós mesmos, Deus. Mas que nós possamos conhecer cada vez mais dessa presença, Deus, dessa presença que constrange, Deus, essa presença que lava a nossa alma, Deus. Nós não nos envergonhamos, meu Pai, nós não nos envergonhamos pelas nossas fraquezas, pelas nossas distrações, Deus, porque essas coisas são o que nós produzimos, meu Pai, por nós mesmos, mas nós estamos cansados, Deus. Nós estamos cansados da maldade do mundo, nós estamos cansados do vazio, meu Pai, do mundo, nós estamos cansados de viver para nós mesmos, Deus. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, nós queremos que a igreja, meu Pai, seja um canal de bênção, Deus. Que o mundo olhe para nós, Deus, e se constranja com os atos de amor, meu Pai. Não com os escândalos, Deus, mas que nós sejamos instrumentos do Seu amor, que nós sejamos cheios da Sua presença, que nós tenhamos vida, Deus, mas essa vida é somente em Ti, Senhor. E nós estamos, meu Pai, com temor, meu Pai, com temor, porque sabemos o quão é fácil nós nos distrairmos, nós nos desviarmos, nós ficarmos ocupados com coisas inúteis, com coisas vãs, Deus. E se o Senhor não nos avivar, nunca haverá vida em nós, Deus, mas nós confiamos no Seu amor, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor alcançou os Seus filhos, Deus, mas nós queremos mais, Deus. Nós queremos mais, nós queremos ser cheios, Deus, nós queremos ser cheios dessa presença, nós queremos ser tocados, Deus. Nós queremos viver uma vida de sentido, Deus, uma vida que vale a pena, não desperdiçar o nosso tempo, não desperdiçar a nossa existência, Deus. Por isso nós clamamos, Abba Pai, Abba Pai. E não clamamos, meu Pai, por uma emoção momentânea, meu Pai.
Não clamamos por uma experiência momentânea, que nos cause, talvez, meu Pai, uma alegria momentânea, Deus, mas nós clamamos por um avivamento verdadeiro, meu Pai, que traz o coração dos homens aos teus pés, meu Pai, a submissão na sua vontade, da sua graça, meu Pai, que faz com que os homens declarem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, meu Pai. É isso que nós clamamos, Senhor. Nós queremos usar esse momento para levantar esse clamor, Deus, em temor, Senhor. Em temor, Deus. Porque nós queremos que a igreja, Deus, seja viva, seja cheia do Espírito de Deus. Nós queremos isso de verdade, nós buscamos isso de verdade, Senhor. Nós confiamos no Seu amor, Deus. Quando nós vamos começar a ver os sinais, Deus, quando nós vamos começar a ver, meu Pai, esses mesmos atos que foram realizados nos Pentecostes, Deus, quando, meu Pai, o nosso coração vai se despedaçar como o Seu se despedaçou na cruz, Senhor, e nós vamos amar de verdade, Deus. Quando é que a Sua igreja vai ser cheia, Deus? Quando é que nós vamos sentir essa presença, meu Pai, transbordar, meu Pai, cada vez mais, Senhor? Nós buscamos isso, Deus, com o coração submisso, com o coração contrito, com o coração em temor, Deus. Há tantas vidas, há tanta gente que não conhece esse amor, que vive uma vida sem sentido, Deus. Nós não fazemos parte disso, nós não queremos fazer parte disso, Deus. Por isso nós Te buscamos, Deus, por isso nós Te adoramos, por isso essa palavra vai ao nosso encontro, dividindo a alma do espírito, medula, espinha. Por isso essa palavra fala ao nosso coração e não nos envergonha, não nos constrange, mas nos lembra que existe uma presença que é mais valiosa do que tudo, mais valiosa do que a vida, mais valiosa do que essa existência. E nós conhecemos, Senhor, nós conhecemos essa vida e queremos mais, Deus. Senhor, nós clamamos pela Sua obra, Deus. Sem a Sua obra, nada será possível, Pai, nada vai acontecer, mas nós confiamos no Seu amor que é rico em misericórdia. E vamos entrar no ano de 2021 com expectativa de que os milagres de Deus ocorram, o milagre de Deus aconteça nas nossas vidas, e nós sejamos cada vez mais cheios de Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a nossa ceia agora. No domingo passado eu li sobre aquelas pessoas que estavam realizando a ceia, sem nem se lembrar para que servia aquilo, sem saber o sentido real daquilo. E o sentido da graça de Deus, o sentido da nova aliança é que nós somos cheios de vida, nós somos uma nova criatura. A nova aliança, como nós já pregamos aqui, como está escrito em Hebreus, escreve uma lei no nosso coração, não uma lei escrita em tábuas de pedra ou em páginas de um livro, mas uma lei escrita em nosso coração. E esse mesmo texto diz que quando essa lei é escrita em nosso coração, ninguém precisa dizer para nós: busque a Deus, conheça a Deus, porque todos vão sentir esse desejo, essa sede, todos vão ter esse conhecimento de Deus.
E nós temos isso, nós temos essa sede de Deus. Nós sentimos o vazio do mundo, das coisas do mundo que quando não estão conectadas com Deus. Mas esse é o momento aqui de conexão. Esse é o momento que nós lembramos do sentido da nossa existência, da nossa vida, dessa nova lei, dessa nova aliança. Nós não somos os filhos da desobediência, nós não somos os filhos da ira, nós não somos os filhos desse mundo, nós somos filhos de Deus. Nós não vamos ser contados com os injustos, nós vamos ser contados com os justos, com aqueles que sentem a bondade de Deus, que conhecem o amor de Deus. Como João diz, todo aquele que ama, conhece a Deus e é nascido de Deus. Eu vou cantar uma canção aqui enquanto os diáconos distribuem o suco e o pão. Essa é uma canção do Voz da Verdade que fala disso, desse amor. Eu ouvi falar do amor e da paz que transmitias, e saí ao teu encontro de noite, noite e dia. Eu ouvi sobre tuas curas e de tuas maravilhas, e crescia a vontade de te conhecer um dia. O meu grito era oculto, só eu mesmo que ouvia. Minhas forças terminavam, mas a esperança crescia. Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia. Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia. Eu estou aqui em todos os momentos, estive tão perto. Você me procurava e eu aqui estava em todo esse tempo. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Agora vem pro céu morar comigo. Sou Jesus, teu grande amigo. Pai, nós queremos consagrar esse suco, esse pão. Nós queremos consagrar ao Senhor, Deus, para comemorar a nova aliança, Deus. Essa palavra que eu trouxe, Deus, é uma palavra séria, meu Pai, um assunto sério, Deus. Mas é uma palavra de esperança, Deus. É uma esperança, meu Pai, que vem em forma de temor, em forma, meu Pai, de um coração contrito, até mesmo sentindo as tristezas do mundo, Deus, mas é uma esperança, Deus, porque nós sabemos que temos a sua vida, Deus, sabemos que somos novas criaturas, sabemos que estamos na nova aliança, Deus, na graça,
E o momento está chegando, Deus, o momento está chegando em que o Senhor vai avivar a sua igreja, em que as manifestações vão começar a acontecer cada vez mais, Deus, até o momento da sua vinda, Deus, até o momento da sua volta, Deus. E nós já somos nascidos de novo, nós já somos salvos, Deus, mas nós não queremos descansar nisso, nós não queremos nos contentar apenas com a nossa salvação após a morte, Deus, nós queremos experimentar, vivenciar essa salvação desde agora, Deus. É por isso que nós celebramos, Deus, é por isso que nós celebramos a sua vida, a vida que o Senhor nos deu, que está agora em nós. E nós consagramos esse suco, esse pão, meu Pai, ao Senhor. Nós consagramos, meu Pai, e sabemos e declaramos que ao comermos, ao participarmos desse gesto, desse sacramento, Deus, haverá vida. Vida será renovada em nós, meu Pai. E ao longo da semana nós vamos experimentar uma porção dessa graça, uma porção da bondade de Deus, uma porção dessa vida estará sendo derramado, estará entrando em nós, nos revivificando, nos avivando, reavivando, Deus. Por isso nós consagramos e te agradecemos em nome de Jesus. Consagramos esse suco, esse pão em nome de Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vocês podem participar. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pelo pacto da nova aliança, Deus, feita no seu sangue, Deus. E nós sabemos que a obra continua, Deus, a sua obra realizada, está sendo realizada em nossos corações. Aquele que prometeu é fiel e justo para terminar a boa obra, Deus. Por isso nós te louvamos nessa manhã, por isso nós te agradecemos nessa manhã, por isso nós estamos, meu Pai, nesse momento de reflexão. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, refletindo sobre a vida que o Senhor nos deu. Existe tempo para todas as coisas, Deus, para nos alegrar, tempo para chorar, tempo, meu Pai, para sorrir, tempo para chorar, mas nós estamos aqui nessa manhã, nos lembrando, Senhor, que nós precisamos de mais, nós precisamos dessa vida, nós dependemos dessa vida, nós temos sede. Nós confiamos que o Senhor vai avivar a tua igreja, aviva a tua obra, Deus, aviva a tua igreja. Essa é o nosso clamor nessa manhã. E nós já te agradecemos porque sabemos que esse ato não é em vão, Deus. Nós sabemos que é o Senhor que está operando em nós, nos atraindo para orar, nos atraindo para ler a Bíblia, nos atraindo para os cultos, Deus. Nós sentimos a sua presença em nós, nós sentimos essa sede em nós, e nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é quem está atuando, meu Pai. O Senhor é quem está agindo, meu Pai, nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa mente, na nossa sabedoria, no nosso entendimento, Deus. E nós te agradecemos porque somos seus filhos, Deus. Não filhos da injustiça, nós somos servos, nós somos filhos e servos, e filhos que conhecem o seu amor, filhos que conhecem a sua misericórdia, Deus. Por isso nós te agradecemos, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem estender as mãos, vamos encerrar o culto agora. Pai, muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, Deus.
Envia agora os teus servos para casa, meu Pai, com essa sede. Envia os teus servos agora para casa com essa fome. Envia os teus servos para casa, meu Pai, os seus filhos para casa agora com uma sede diferente, Senhor, com um conhecimento diferente, Senhor, com uma expectativa diferente. A nossa expectativa para o ano de 2021 não é uma expectativa de tristeza, não é uma expectativa de sofrimento, mas é uma expectativa de que aconteça o que acontecer, Deus, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre os nossos corações, Deus. O Espírito de Deus vai ser derramado na sua igreja, Deus. A nossa expectativa é de que o ano de 2021, meu Pai, vai ser um ano diferente. Não por causa dos bens materiais, meu Pai, não por causa das muitas dádivas que nós recebemos e continuaremos a receber, mas principalmente porque a presença de Deus, uma medida maior da presença e da graça de Deus estará sendo derramada sobre a sua igreja, sobre o mundo todo, Deus. E nós queremos participar, nós queremos estar aqui para ver, nós queremos ser canais dessa presença, canais desse amor na terra. Por isso nós te agradecemos por essa palavra, porque não é uma palavra para trazer condenação, mas é uma palavra, meu Pai, que gera em nós expectativa, Deus. Abençoa os teus servos, os teus filhos agora, que eles possam ter uma semana abençoada, rica, em nome do Senhor Jesus, Deus. Agora que a graça de Deus Pai, o amor e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua igreja e aqueles que tem esse mesmo Espírito que clama, Abba, Pai, Paizinho querido, digam amém. Amém.